Você é uma mamãe cristã e sabe da importância de explicar o verdadeiro sentido da Páscoa para o teu filho? E você quer contar para ele qual é o sentido real da verdadeira Páscoa? Fiz esse vídeo para poder te ajudar a como contar para o seu filho a história que está na Bíblia sobre a verdadeira Páscoa para nós cristãos. E se você não é uma mãe cristã, mas você também quer ensinar para o seu filho, então vem comigo nesse vídeo, eu espero que te ajude. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de 100 Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje é uma data muito importante e é muito importante para nós cristãos contar para os filhos, contar para os nossos pequenos, para as crianças, o verdadeiro sentido da Páscoa. O ovo, como dizem, de Páscoa não é real, é um ovo de chocolate. E o sentido da Páscoa ele é muito mais profundo e ele é muito importante para nós cristãos. E eu preparei para vocês, dei uma pesquisada e preparei esse materialzinho ali e eu vou aqui tentar ajudar vocês contando e mostrando como que vocês podem contar para os seus filhos ainda pequenos, para que desde pequeno eles aprendam sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e que eles aprendam tudo o que o Senhor deixou para nós, que é a verdade por meio da Bíblia, por meio da sua palavra. Pode ser que você esteja se perguntando, mas o meu filho é tão pequeno, será que ele vai conseguir entender? E nós esquecemos que quem revela é o Espírito Santo. Então se preocupe em ensinar e deixe para o Espírito Santo agir e revelar para o teu filho quando ele assim o quiser. Isso não é um trabalho teu. O teu trabalho e a tua responsabilidade é ensinar segundo o que o Senhor deixou de ordenanças e de mandamentos para nós, e as orientações para toda a nossa vida estão na Bíblia, inclusive para se comemorar a Páscoa. Mas isso não significa que nós não podemos fazer uso de recursos visuais para tentar facilitar o entendimento das crianças. E é isso que eu quero ajudar vocês com esses recursos visuais, como por exemplo, essa cruz, ó, é num papel, foi impressa, já prontinha e eu só pintei ela aqui e recortei. E aqui, se você quiser, você ainda poderia colocar num papelão ou numa cartolina ou num papel cartão para ficar mais durinho e ficar melhor na hora de você segurar, porque aqui no papel ele cai, então tem que segurar em cima. Isso não quer dizer que você não possa então usar esses recursos, mas crendo que quem vai revelar aquela porção da palavra para o coração do teu filho é o Espírito Santo. E você também precisa interceder para que o Senhor encontre no teu filho ouvidos atentos para ouvir a palavra dele. Aqui são os recursos que eu pesquisei, algumas coisas eu mesma criei com o que eu tinha aqui. Usei alguns recursos prontos que eu já tenho, porque eu sou professora de escola bíblica, então uns recursos que eu tenho disponível para poder usar lá com eles. E outros recursos aqui eu pesquisei. E no computador eu deixei disponível a história que eu vou seguir, me basear para quando eu precisar dar uma olhada e eu me esquecer. Eu tenho ele aqui, mas se você quiser você pode imprimir essa sequência. E claro, a Bíblia, né? Porque por mais que a gente vai contar histórias, vai usar um livro como recurso, vai usar imagens como recurso, né? Qualquer estimulação visual, é importante que a Bíblia esteja ali para que a criança saiba que aquela história, que aquela explicação vem da Bíblia. Se possível, ler 1 ou 2 textos, porque com criança pequena tem que ser rápido, tem que ter uma voz diferente para os personagens, tem que chamar a atenção na entonação da voz para poder prender a atenção delas. Mas ainda assim é muito importante que a Bíblia esteja, nem que for aqui e você falando que essa história que você está contando vem da Bíblia, ou você lendo 1 ou 2 textos com entonação de chamar a atenção da sua criança. Vamos lá então, eu vou contar a história e eu vou parando e vou dando sugestão em alguns momentos, em outros eu vou continuar seguindo. E a ideia é que você possa se inspirar nessa história. Essa história eu aprendi com a Mara Melnick
E ela até disponibiliza alguns materiais lá, por exemplo, essa cruz é lá do material que ela disponibiliza, e depois eu vou deixar na descrição abaixo o vídeo dela, caso vocês queiram pegar esse material, imprimir e fazer uso aí para sua contação de histórias. Primeiro, eu vou contar duas histórias. A primeira vai ser a Páscoa dos Hebreus, lá das 10 pragas, e a segunda parte vai ser a Páscoa de Jesus. Minha sugestão: se você quiser, comece antes contando sobre as pragas para que a história não fique muito comprida. Mas se você quiser a partir daqui já ir colocando as pragas no meio, ok, faça como ficar melhor para você. Esse é um mapa de um país que se chama Egito. Os países, eles são cheios de cidades. E nas cidades, será que é cheio de pessoas? Isso mesmo, nas cidades, elas são cheias de pessoas. Aqui eu usei como exemplo um copo cheio de bolinha e um copo vazio, porque fica mais fácil da criança entender. E essa questão do cheio e do vazio vai perdurar por essa história. Então eu achei bem melhor isso daqui como recurso visual. Lá a Maromeu dá como sugestão uma plaquinha escrito cheia e outra vazia. Isso mesmo, as cidades são cheias de pessoas que moram lá ou de pessoas que estão visitando. E nesse país chamado Egito, habitava o povo hebreu, que era o povo de Deus. E esse povo hebreu aqui, ele vivia lá nesse país, o Egito, escravizado pelo faraó. Então, o faraó, eles escravizavam as pessoas. O que é escravo? É quando a pessoa está presa e ela não pode sair e não pode fazer nada. E ainda, o faraó castigava eles. Então, eles estavam lá com chicotinho e eles estavam lá escravos, trabalhando para o Egito, construindo as coisas, e se eles não trabalhassem, eles levavam chicotadas, apanhavam. Então era uma coisa muito ruim que estava acontecendo com esse povo de Deus. E por que que o faraó fazia isso? Porque o coração do faraó era um coração mau. O faraó só tinha ódio, rancor no seu coração. Por quê? Porque o coração do faraó não tinha Deus nele, por isso que ele era tão malvado. Mas um dia Deus mandou o Moisés para libertar o seu povo, para tirar o povo desse lugar, desse Egito, que eles viviam lá sofrendo e apanhando com os castigos do faraó. E como é que Deus fez para libertar o povo que estava aqui nesse país sofrendo? Ele mandou o Moisés. E Moisés foi lá e foi conversar com o faraó e falou para ele que era para ele libertar o povo de Deus. Mas o faraó tinha um coração dele duro, o coração dele, ele não amava Deus, e o faraó falou que não ia libertar o povo. E aí o Moisés falou para ele que se ele não libertasse, Deus ia mandar pragas. E aí aconteceu que o faraó nem ligou e Deus mandou 10 pragas. Então, lá em Êxodo 11, 4 e 5, aqui na Bíblia, olha só o que Deus falou para o faraó por meio do Moisés. Aí Moisés foi lá e contou para faraó. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. Olha só essa praga que Deus falou para Moisés que iria trazer, por causa do coração duro de Faraó, que Deus ia fazer todos os primogênitos morrerem. Por quê? Porque o coração dele era duro, ele não amava Deus, ele tinha um coração muito duro. E aí Deus ia proteger o seu povo que morava lá no Egito, lembra? E aí Deus falou tudinho, aqui na Bíblia conta que Deus falou tudinho para Moisés como é que deveria fazer. E aí Moisés foi lá e contou tudinho para o povo.
Deus contou como que eles deveriam sacrificar o cordeiro, como que eles deveriam passar um sangue pelos umbrais, como que ele deveria fazer a comida para eles comerem na Páscoa. Nessa hora de passar o sangue pelos umbrais, você pode mostrar na sua porta o que é um umbral, como você pode ter o desenho da porta e mostrar, né, que é ali em cima, para que a criança visualize e entenda melhor essa questão. E aí o povo foi e fez tudinho igualzinho. Moisés trouxe a mensagem de Deus para eles obedeceram tudinho que Deus falou. Eles foram lá e sacrificaram o cordeiro, aí eles pegaram o sangue do cordeiro, passaram lá em cima da porta, nos umbrais, do ladinho, igual Deus mandou. Eles fizeram a carninha do cordeiro do jeitinho que Deus mandou que eles fizessem, as ervas amargas e o pãozinho sem fermento, que era isso daqui que eles iam comer. Eles comemoraram a Páscoa, comendo a carne do cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. E aí, enquanto eles comemoravam a Páscoa, o coração deles estava cheio ou vazio de Deus? Isso mesmo, o coração deles estava cheio de Deus, porque eles estavam ali se alegrando no Senhor, e por isso que o coraçãozinho deles estava feliz, alegre, porque Deus estava cuidando deles, estava libertando eles, estava dando vida nova para eles. E foi assim que Deus libertou o seu povo da escravidão. E aí o povo nunca mais ficou apanhando, ficou preso lá, que não podia sair, não podia fazer as coisas, né? O povo foi liberto porque Deus libertou ele. Durante muitos anos, o povo hebreu comemorava a Páscoa assim, comendo o cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento, e lembrando daquele dia que Deus libertou eles. Então, isso que eles aprenderam, que a Páscoa foi um momento de libertação, de vida nova, do amor de Deus e do cuidado de Deus com eles. Segunda parte, segunda história, Jesus e a Páscoa. Será que Jesus comemorava a Páscoa? Porque você sabe, né, que na Bíblia fala que Jesus um dia morou aqui na terra e ele foi homem igual a nós, ele tinha carne e ele passeou por aqui, ele tinha um papai e uma mamãe aqui. E é claro que Jesus comemorava a Páscoa, você acertou, isso mesmo, ele comemorava a Páscoa e fala isso lá na Bíblia em Lucas, que ele ia com seu papai e com a sua mamãe para comemorarem a Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, ele fez uma viagem com seu pai e com a sua mãe para comemorar a Páscoa lá no templo. E aí Jesus ia para comemorar a Páscoa dessa forma, comendo essas coisas aqui também. E nesse momento ele já estava se preparando para a sua grande missão de salvar o mundo da escravidão do pecado. Lembra que lá na história do povo hebreu teve que passar aquele sangue do cordeiro em cima dos umbrais? Hoje a gente não precisa mais fazer esse sacrifício do cordeiro. Por quê? Porque Jesus foi lá e morreu na cruz por mim e por você, porque ele já foi lá e já cumpriu a grande missão dele de salvar a nós lá na cruz. Derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados, levou a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida, ele tomou o lugar do cordeiro. Então não precisa do cordeiro ser sacrificado, porque ele tomou o lugar do cordeiro para que pudéssemos ter salvação. Por quê? Porque o nosso coração estava assim, ó. E aí quando Jesus morreu lá na cruz e ele deu vida pra gente, aí o nosso coração fica assim, ó, cheio dele. E por que Jesus foi morrer lá na cruz? Porque o coração de Jesus estava cheio de amor por cada um de nós. Por isso que ele foi e morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Por causa do meu e do seu pecado. Ele derramou o sangue dele lá na cruz para nos limpar do pecado. E por que ele tinha que fazer isso? Porque, ó, igual essa imagem aqui. Aqui no azul somos nós, aqui no amarelo é Deus e aqui o preto é o pecado. E tá vendo que o azul e o amarelo estão afastados? Porque o pecado, eles nos afastam de Deus. A gente fica longe dele. Por isso que Jesus foi lá e morreu na cruz. Olha só, aí ó, ele morreu na cruz e ele fez uma ponte. Aí ó, dá pra gente que tá aqui
vim pela cruz e a gente tem comunhão com Deus. Que legal, não é mesmo que Jesus fez por nós? Ele morreu lá na cruz para poder, fazer com que a gente fique mais pertinho de Deus. Por isso que a Páscoa é tão importante para nós que cremos no Senhor. Ele nos lembra, a Páscoa nos lembra toda vez que a gente comemora que Jesus morreu lá na cruz para nos libertar dos nossos pecados. A Páscoa, lá antigamente, quando eles comiam esse daqui, era a libertação da escravidão do Egito. Lembra que eles apanhavam, ficavam presos lá? Então, agora a Páscoa para nós é a libertação dos nossos pecados, é vida nova em Jesus. Como fica o seu coração quando você lembra que Jesus fez isso por nós? O seu coração fica cheio de alegria e de amor ou ele fica vazio? Isso mesmo, o nosso coração fica cheio de alegria, de gratidão e de amor, porque Jesus fez isso por nós, morreu na cruz e nos fez ficar mais pertinho de Deus, nos deu vida nova, nos libertou desse pecado que antes fazia o nosso coração ficar assim, longe de Deus. Aí, depois que Jesus morreu lá na cruz, ele foi sepultado. E antes as pessoas enterravam quem morria lá nos sepulcros. Era uma pedra grandona que eles colocavam assim, como se fosse uma caverna. E aí ela ficava lá dentro, a pedra que tampando, que não dava para entrar. E aí depois de 3 dias, eles foram lá para ver as mulheres. E quando elas chegaram, a porta da caverna, do sepulcro, estava aberta, estava vazio. Jesus não estava lá. Vocês sabem o que aconteceu? Jesus ressuscitou, Jesus não estava mais morto. Então ele morreu na cruz, ele foi sepultado aqui e depois de 3 dias ele ressuscitou, ele estava vivo de novo. E sabe o que isso significa? Que Jesus venceu a morte. A morte não conseguiu fazer ele ficar lá, ele venceu ela e ele voltou, ele reviveu, ele ressuscitou. Então Jesus foi para a cruz para nos salvar, para nos libertar de nossos pecados, mas eu também preciso fazer a minha parte, reconhecer que eu sou um pecador, que eu faço as coisas erradas, que eu não agradam a Deus, que eu deixo o coração de Deus triste e que preciso de um Salvador, e esse Salvador é o Jesus que morreu lá na cruz, que só Ele que pode me ajudar a vencer esse meu coraçãozinho para não fazer coisas erradas. Em nosso coração existe um lugar que só Ele pode preencher, e aí esse coraçãozinho nunca mais vai ser assim. Esse coração sempre vai ser feliz, esse coração vai ser cheio de Jesus, de vida, de libertação, de salvação. Quando nós estamos verdadeiramente arrependidos, quando a gente faz uma coisa errada, a gente reconhece e necessita de Jesus em nosso coração, a gente pode convidar Ele para entrar em nossas vidas e para Ele preencher esse vazio que tem dentro de nós. E é esse o verdadeiro sentido da Páscoa, que a gente nunca pode esquecer. É a vida que só Jesus pode dar e que um dia Ele morreu lá na cruz, Ele foi sepultado lá no sepulcro e que ao 3º dia Ele ressuscitou para dar uma vida nova, para encher a mim, a você, a todos nós. Olha que maravilhoso é comemorar a Páscoa. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês os recursos. Se você quiser só pegar a Bíblia e ler, ou você quiser abrir a Bíblia e ir contando e narrando a história. Se você quiser usar um livro que já venha com as figuras e contando, ou se você quiser fazer como eu fiz, com os elementos, fique bem à vontade. O importante é que nós temos a responsabilidade de ensinar para as nossas crianças sobre o que é a verdadeira Páscoa
cristã segundo o Senhor. As nossas crianças não podem simplesmente ser levadas pela cultura humana, pelo que o mundo faz. Como o Senhor diz, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, nós somos passageiros e nós precisamos viver Cristo. Não adianta só conhecer o Senhor e não viver. E viver Cristo é ensinar os princípios bíblicos, ensinar o que o Senhor diz na sua palavra sobre a verdade. E a verdadeira Páscoa é isso. A minha sugestão é: comece contando todos os fatos, é legal. Então comece contando já lá sobre as 10 pragas. Você pode ir lá no Google e ir pesquisando, que você vai encontrar imagens mostrando de uma forma sucinta as 10 pragas. Daí você pode imprimir, colorir e ir mostrando esse desenho. Ou se você tiver no livro, ir mostrando nesse livro que tem a ilustração. Aqui, por exemplo, esse material que eu usei, ele é um material de feltro que nós temos lá na salinha, onde eu congrego. E aqui, ó, ele tem todas as 10 pragas, né? Então ele vem, ó, um quadrinho, é a primeira praga, o sangue, as rãs, e ele vem mostrando todas até a 10ª, né? E aí você pode fazer a mesma coisa, ir procurar lá na internet, você pode imprimir, colorir se você quiser, pode até ser como uma forma de atividade, deixar em preto e branco e contando para a criança, aí depois deixa para ela colorir, para ela fazer essa atividade. Aí depois no outro dia você conta, né, por último, a última praga, mostrando que ali a Páscoa para eles é a libertação da escravidão que eles sofriam pela mão do faraó. E aí também essas imagens que eu usei aqui, né, de Moisés, você também pode procurar lá no Google para colorir Moisés, que você vai encontrar. Pode procurar também o faraó, que você vai encontrar. Você também vai encontrar, né, os hebreus, né, que eles eram castigados pelos guardas, né, do Egito e sofriam muito. Você também encontra essas figuras. Você não precisa ter o recurso que eu tenho para fazer. Você precisa estar disponível para servir ao Senhor, fazer a sua parte, que é ensinar, né, e crer que o Espírito Santo vai sim levar essa mensagem do ouvido para o coração da criança e vai conquistar o coraçãozinho dela. E esses outros recursos aqui que eu utilizei, o mapa do Egito, essa parte que mostra nós e Deus e o pecado que nos afasta, a cruz, o coração duro, pecaminoso e o coração disponível para o Senhor, o coração feliz e alegre no Senhor, e o sepulcro, foi material da Mara Melnick, né? E aí eu vou deixar disponível para vocês na descrição abaixo, como eu já disse. Aí esse daqui também, foi de lá. E aí o pratinho é meu. Aí eu peguei o pratinho e grampeei aqui. Mas se for um pratinho de papelão, você pode colar, né? E aí eu pintei e coloquei aqui. Mas também, vocês podem ir lá no Google e pesquisar, né? Cada uma dessas coisas. Pão sem fermento, cordeiro, escreve tudo para colorir, que daí vai aparecer em preto e branco. Ou se você tiver uma impressora colorida, você já escreve direto, né? As pragas, pão sem fermento, que daí já vai aparecer colorido, você só leva para o Word e imprime. E aí eu usei aqui do sepulcro, né, um caderno que eu tinha de fundo preto para aparecer que quando abri estava vazio, não tinha nada lá. A questão do cheio e do vazio eu usei copos e coloquei bolinha, que você pode encher de água ou encher com outra coisa, porque a criança vai entender que aqui não tem nada e aqui tem alguma coisa lá dentro, né, que está cheio e está vazio. Eu deixo como sugestão, esse daqui é uma atividadezinha. Eu entrei lá no Google e coloquei colorir Páscoa cristã, e aí eu deixei em preto e branco e eu fiz um joguinho da memória. E aí aqui, ó, eu imprimi e eu levei eles plastificarem nos centrocópias que tem aqui. E aí eu coloquei Jesus, aí o pão, né, nessa história da Santa Ceia. Aí, ó, a cruz, que ela não simboliza tristeza, mas é amor, é vida. A uva, né, o suco da vide. Dá para fazer um joguinho da memória, e o cordeiro, né, que Jesus foi levado para a cruz como um cordeiro, né? Aí fica a sugestão para você fazer um joguinho da memória como uma atividade para sua criança fazer depois. Ou então, essa mesma atividade que eu encontrei na internet, você pode imprimir e dá para a criança fazer essa atividade. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, manda para mim nos comentários, eu procuro responder a todos. Uma feliz Páscoa para vocês. Que o Senhor a cada dia te capacite, renove suas energias,
que Ele te instrua e te dê sabedoria como uma mãe a conduzir o teu filho, os teus filhos, a tua filha para o Senhor. E que vocês aproveitem essa Páscoa para refletirem a sua vida em Cristo Jesus. Feliz Páscoa para vocês! Até o próximo vídeo, te aguardo lá. Beijinhos! Tchau, tchau!